Nós vamos conversar agora com o Felipe Salto, que é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado. O Felipe vai aparecer aqui no nosso telão, acompanhado da Priscila Asbeck, da Luciana Barreto, que está de volta. Felipe, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN mais uma vez. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Felipe, é ano eleitoral. Segundo as pesquisas de intenção de voto, o presidente da República tem enfrentado algumas dificuldades inéditas para presidentes que buscam um novo cargo, que estão no cargo e tentam a reeleição. Qual é o peso que a eleição deste ano teve na confecção do orçamento? Olha, o peso é muito grande, porque veja que o que está por trás de todo esse processo orçamentário para 2022 chama-se teto de gastos, e mais precisamente o abandono do teto de gastos. Abriu-se um rombo nesse limite constitucional de 112,6 bilhões de reais. E como nós vemos pela lei orçamentária sancionada hoje, sancionada na sexta, mas publicada hoje no Diário Oficial, esse espaço aberto no teto não foi direcionado exclusivamente para os gastos sociais, o chamado Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família. Você teve quase 17 bilhões para emendas de relator geral, teve recomposição de despesas obrigatórias e teve cerca de 55 bi para o auxílio social. Então, esse espaço aberto, ele está diretamente associado às questões eleitorais de 2022. Preocupa, Rafael, que a gente esteja discutindo o orçamento dessa forma tão improvisada. Como bem mostrou o Gustavo na análise anterior, os números do orçamento, essa abertura de espaço de 3,18 bilhões agora, com os vetos presidenciais, indicam que vai haver provavelmente uma suplementação de crédito no orçamento para mais reajustes salariais. Então, as prioridades estão invertidas, por assim dizer. Felipe, a Priscila Asbeck quer fazer uma pergunta para você também. Priscila, bom dia. Bom dia Felipe, obrigada pela entrevista, bom dia a todos que nos acompanham. Felipe, queria te perguntar sobre como ficou a configuração do orçamento em termos do que está sendo destinado para cada tipo de despesa, né? A gente vê uma manutenção das emendas parlamentares, mas, ao mesmo tempo, cortes em importantes ministérios, como, por exemplo, no Ministério da Ciência. Aos poucos, acho que a gente vai detalhar aqui na programação qual foi o corte exato, mas já dá para notar algumas quedas de despesas, por exemplo, para a Fiocruz e para outros órgãos importantes. Como que você classifica a configuração geral do orçamento com essa manutenção de gastos com emendas, de reajuste, mas cortes em ministérios importantes como o da Ciência? Olha, como eu falei no meu último artigo para o Estado de São Paulo, não há nada de novo no fronte fiscal, porque o que você tem é um orçamento majoritariamente focado em gastos de pessoal, de previdência e gastos sociais. O espaço existente para negociação, para aumento de despesa de investimento ou, eventualmente, até projetos mais relevantes na área de infraestrutura, ele está sendo todo canalizado para gastos de cunho político, vamos chamar assim, que são essas emendas do relator geral. São gastos pulverizados, 16,5 bilhões, quase metade do antigo Bolsa Família, e que não vão gerar um efeito do ponto de vista macroeconômico, de crescimento, de efeito sobre o emprego e a renda agregado relevante. Então, o orçamento precisa de uma reforma e de uma modernização, e isso é urgente. Nós estamos no piloto automático e cada vez mais as áreas essenciais que estão ligadas ao desenvolvimento econômico, o investimento público vai sendo prejudicado ano a ano em razão da dificuldade de se aprovar reformas estruturais, mudanças mais profundas na dinâmica do gasto obrigatório. Felipe, eu quero continuar nessa seara macro, né, da macroeconomia que você acabou de entrar agora, porque Gustavo Uribe nos trouxe muitos números de bilhões e trilhões, ainda há pouco eu fiquei até tonta aqui tentando entender aqueles números. E eu acho que o telespectador também quer entender essa questão macro, né? Quando a gente vai fazer o nosso orçamento em casa, a gente faz uma previsão de gastos, mas a gente também tem uma previsão de arrecadação, né? Quanto que a gente deve ganhar? Vai ser um ano próspero, não vai ser? Vai ser um mês próspero? Não vai ser. Diante dessa
possibilidade do crescimento no Brasil, eu queria que você dimensionasse qual seria esse crescimento brasileiro para a gente ter tanto esse aumento de gastos e para onde vai esse gasto? Esse gasto pode gerar crescimento também? Olha, essa é uma questão fundamental, né? O que nós sabemos é que quando o governo gasta, ele afeta o crescimento econômico. Ele pode gerar um crescimento de curto prazo ou pode gerar um crescimento sustentável. Depende do tipo de despesa. Se você gasta com reajuste salarial, com transferências, com despesas correntes, vamos chamar assim, isso pode produzir efeitos positivos no PIB no curto prazo, porque essas pessoas beneficiadas vão ter mais dinheiro na mão e vão consumir mais, mas, diferentemente do investimento, não geram efeitos permanentes. O investimento público é que tem capacidade e efeito multiplicador, como dizemos nós os economistas, para produzir um resultado mais perene do ponto de vista do crescimento econômico. Veja que na instituição fiscal independente, nós estamos projetando para 2022 um crescimento econômico de 0,5%. Os gastos que foram abertos por meio da mudança do teto constitucional podem ajudar a produzir um número um pouco maior do que esse. Por outro lado, a evolução da Covid, da nova variante, os efeitos disso, colocam um grau de incerteza importante. Então, o orçamento é a arma, a ferramenta, o instrumento que o governo e o Congresso têm para realizar as políticas públicas e financiá-las de uma maneira adequada. O que nós estamos vendo é que cada vez mais um percentual grande desse orçamento nem sequer é discutido. Quer dizer, 93%, nós estamos falando dessa pizza inteira, 93% é a fatia de despesas obrigatórias, que não podem ser modificadas. Só 7% podem ser modificadas e ainda com várias restrições. As emendas estão aí dentro, o próprio gasto da saúde, uma parte dele também está aí dentro. Felipe, o orçamento está estimando um déficit de mais ou menos de quase 80 bilhões de reais, que é um valor abaixo do que era esperado inicialmente, que era em torno de 170 bilhões de reais. O que isso significa em torno dos ajustes fiscais que o governo tem que fazer ao longo do ano? O que pode mudar durante o ano todo? Esse ponto é também fundamental, porque no ano passado, provavelmente o déficit do governo central deve ter encerrado em torno de 40 bilhões. 38,2 bilhões pela coleta de dados que nós fizemos no sistema SIGA Brasil, que reproduz o CIAF, né? São siglas que parecem bastante áridas, mas, na verdade, são sistemas que permitem antecipar as contas do governo. Esse déficit de 40 deve subir, segundo o governo, para 79,3. Nas nossas contas, ele deve ficar acima de 100 bilhões. O que dá para dizer, desde já, é que muito provavelmente o déficit será maior em 2022 do que foi em 2021. Então, o problema fiscal continua muito presente. A dívida pública encerrou ano passado num nível mais baixo, nós vamos conhecer esses dados nos próximos dias, mas, por outro lado, a taxa de juros está num patamar muitíssimo maior do que se projetava no início de 2021. Então, veja que o custo de fazer dívida é alto e o governo está gerando déficit. Quando ele gera déficit, isso significa que a receita de impostos, de contribuições, multas e taxas não está sendo suficiente para pagar as despesas. Aí ele tem que tomar emprestado. Tomar emprestado, no caso do governo, é emitir um título prometendo pagar alguma coisa, que é a remuneração, que é a taxa de juros, num determinado prazo. É daí que surge a dívida pública. Até porque o déficit lá no começo de outubro era estimado em mais ou menos 49 bilhões, né? E agora acabou subindo. Uribe, você também tem uma pergunta, né? Tenho sim. Bom dia, Felipe. Felipe, a gente tem visto ano após ano o orçamento para investimento cada vez menor. Eu gostaria de entender por que a gente chegou nesse quadro tão preocupante e como sair dele. Olha só, Gustavo, eu acho que o problema fiscal no Brasil é estrutural. Ele vem desde antes da crise. E mesmo se a gente olhar numa perspectiva de longo prazo, veja que o gasto público vem crescendo bastante há muito tempo. De 2004 a 2011, a despesa do governo central crescia a 8% ao ano acima da inflação.
Só que a receita também crescia nesse mesmo ritmo, 7,9% ao ano. 2012 a 2015, a despesa desacelerou para 5% ao ano, só que a receita passou a ter uma queda de 0,5% ao ano. Então, no período das vacas magras, quando acabou o boom das commodities, do aumento dos preços das commodities, a despesa não pôde ser contraída, porque você aumentou salários, aumentou previdência, aumentou gastos que a gente chama de incomprimíveis. Qual foi a resposta a isso? Olha, precisamos ter uma limitação da despesa. Então, criou-se o teto de gastos constitucional, só que ele sozinho não faz verão. Porque se você cria uma regra fiscal, por melhor que ela seja, é preciso haver um compromisso político em torno da regra. E como nós estamos vendo agora, Gustavo, o governo e o Congresso estão indo na direção simétrica oposta do ajuste fiscal. Abriram um rombo no teto de quase 113 bilhões de reais para poder gastar em ano eleitoral. Então, isso mostra que só a regra fiscal não resolve, só a legislação, só mudanças na Constituição não resolvem. É preciso que esse espírito da responsabilidade fiscal, do zelo pelo dinheiro público, da busca por não ter contas no vermelho, contas deficitárias, ele passe a integrar as decisões de política econômica e de políticas públicas. Felipe, como diz aquele velho ditado, né? As consequências vêm sempre depois. A gente está falando aqui de 22, um orçamento feito, né, para um ano eleitoral, mas tem 2023, né? Tomara tenha 2023, né? O próximo presidente da República, seja ele quem for, o próximo Congresso Nacional, vão herdar que tipo de missões para tentar fazer com que as coisas minimamente se ajustem a partir de 2023, pensando no médio e no longo prazos? Deixa eu lhe dizer, Colombo, eu acho que o próximo presidente ou a próxima presidente, ou ainda se for o atual reeleito, recebem um abacaxi extremamente difícil de descascar. Porque você vai ter uma dívida elevada, muito maior do que a dos países comparáveis, vai ter um déficit público para ser equacionado, o crescimento vai estar muito baixo e a taxa de juros na lua. Então, essa é uma combinação muito difícil para se promover ajuste fiscal. Porque quando o juro está muito alto e o crescimento muito baixo, a dívida pública cresce. O juro e o crescimento econômico exercem esses efeitos, uma espécie de efeito negativo e positivo sobre a dívida, e essa composição leva à projeção de um crescimento para a dívida nos próximos anos. Então, quem assumir em 2023 vai ter que descascar esse abacaxi, que é bastante amargo, digamos assim, porque você tem o desafio de melhorar a qualidade do gasto, a execução dessas despesas, o envelhecimento da população vai levar a uma demanda maior por recursos na área de saúde, por exemplo. Isso nem sequer está sendo discutido. Veja que no caso dos países da OCDE, que a gente pode chamar de clube dos países ricos, né? Estudos mostram que até 2050 a despesa com saúde vai precisar aumentar 8 pontos percentuais do PIB. No caso do Brasil, a população em idade de trabalhar está crescendo muito menos do que a população idosa. Então, isso vai acontecer aqui também. Nós não estamos preparados para isso. Então, quem assumir no dia 1º de janeiro de 2023 vai ter que ter um plano muito bem formulado. Não vai dar para perder tempo em relação a essa questão do reequilíbrio das contas públicas. Sila? Felipe, queria voltar a um ponto inicial que você mencionou, que é a questão dos vetos, né, que foram feitos de cerca de 3 bilhões de reais. Mas eu queria que você falasse como que vai ficar esse ano em relação a isso, porque o que os economistas dizem é que o orçamento está cada vez mais fictício. Então, o governo manda um orçamento ali, fala que vai fazer alguns vetos, não detalha quais são esses vetos e já indica que vai fazer alguns créditos suplementares, né? Então, quer dizer, a gente vai ter 2022 ainda bastante discussão sobre orçamento, e qual que é o problema da gente já não ter uma clareza com uma previsão anterior, né, sobre o orçamento? Qual que é o problema da gente estar o tempo inteiro tendo a LDO, depois a Lei Orçamentária Anual, vindo com essas cifras não tão detalhadas ou de forma fictícia, como dizem os economistas? Pois é, o orçamento é uma peça de ficção, é uma frase surrada, mas eu acho que ela nunca foi tão verdadeira. É, de fato, ficção científica, porque
Veja que o que o relator fez, por exemplo, ele cortou despesas que estavam previstas para pessoal, ao mesmo tempo suplementou de outro lado para prever reajustes, né? Vale dizer que a lei orçamentária não especifica categorias que vão ser beneficiadas, mas o 1,7 bilhão está ali. Agora, esse vai e vem no processo orçamentário preocupa muito, Priscila, porque, no fundo, a discussão alocativa de quais são as prioridades, a área da educação, a área da saúde, segurança pública, tudo isso acaba ficando em segundo plano. E, no fundo, como disse o Gustavo, a grande discussão, a briga, está se dando em cima desses 3 bilhões. Por que os vetos vieram nesse montante de 3,18 bilhões? Cortando as chamadas emendas de comissão, que são um tipo de emenda parlamentar, não é? E as despesas discricionárias. E, basicamente, corte de investimento, né? No jargão orçamentário é o GND3 e o GND4, natureza da despesa, grupo de natureza da despesa. Porque o Executivo viu ali um espaço para reduzir essas despesas previstas, como já tem quase 17 bi para o relator geral, usando isso para direcionar, provavelmente, para incrementos no gasto de pessoal. Agora, isso não foi feito hoje, isso provavelmente será feito com um crédito suplementar ao orçamento que precisará ser apreciado pelo Congresso Nacional. A questão do fundo eleitoral me preocupa também, porque são 800 milhões de reais e a Lei de Diretrizes Orçamentárias tem uma regra muito clara que foi criada, uma péssima regra, diga-se de passagem, mas que agora está na lei e precisa ser cumprida. Para ser cumprida, os 4,9 bilhões do fundão vão ter que aumentar para 5,7. E o que o Congresso e o Executivo estão fazendo é jogar essa batata quente de um para o outro. Então, o relator, 4,9, jogou para o Executivo não mexeu, essa discussão vai ficar lá para depois do Carnaval, provavelmente. Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, obrigada pela disponibilidade por conversar com a gente nessa manhã aqui no Novo Dia. Eu que agradeço, um prazer falar com vocês.